seguinte: eu sempre digo para o FIRE, para a comunidade de fé, que com muito temor eu apacento. Quando te pedirem uma opinião, apresentei um mundo com um fundamento, sobretudo um fundamento bíblico. Porque você pode ter uma fé poética, uma fé profética, uma fé romântica. Mas se você não tiver uma fé bíblica, você certamente terá uma fé apócrifa. Olá, esse é o programa Conversa de Sofá e também é um podcast. Você pode ouvir em qualquer lugar que você estiver. E hoje nós estamos aqui também com um convidado muito especial, como sempre. Mas é claro, você também é sempre o nosso convidado especial e eu quero pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, que eu estou sempre olhando os comentários e quando pede uma resposta eu sempre estou respondendo para você. E hoje você está percebendo que o nosso programa Conversa de Sofá não tem sofá. Mas tem o sofazinho aqui, né? Você está vendo para lembrar onde você está e o que você está assistindo. E estamos aqui hoje com mesa, porque achamos mais confortável, e hoje eu estou conversando com o professor Gilberto Araújo, que também é pastor, fundador da 70x7 Church em Brasília, não é? Isso. Em Brasília, e também o fundador do FIRE Universitário. Uma honra estar aqui. Pode falar, pode se apresentar. Paz, galera, um prazer estar com vocês. Eu acredito que em um tempo como o de hoje é importante nós entendermos nossas raízes, tanto no cristianismo, sim, como o fundamento da nossa biografia. E como diz Salomão, em um dos provérbios, inclusive, que não estão nas escrituras, ele diz assim, uma das literaturas gregas, ou melhor, literaturas judaicas: um homem que não lembra da sua história, que não honra suas raízes, não é digno de viver. E os judeus, eles são muito enraizados. Por isso que na Guerra dos 6 Dias, quando eles retomam Israel, eles saem de vários lugares do mundo ali, na contemporaneidade da formação da ONU, e eles, sabendo das suas raízes, eles fazem questão de voltar para a terra. E quando nós falamos, portanto, sobre aquilo que o Evangelho proporciona na nossa construção de vida, é inevitável devolver a glória para o arquiteto da sala do trono. Então é uma honra estar com você, uma honra estar com a senhora, e é um privilégio, vamos fluir. Vamos sim. E você também é professor de História? Isso aí, eu sou professor de História, leciono História Medieval, leciono Antropologia e Filosofia Contemporânea. E sou fundador e líder de um movimento universitário chamado FIRE. FIRE. E eu fiquei sabendo que você fez uma vigília na Universidade em Brasília? Isso aí. No dia 30 de setembro, nós tivemos o privilégio de fazermos uma vigília universitária no auditório da UNB. Foi um momento histórico, porque nunca havia acontecido isso. E para nós, um momento de transição, porque no dia 2 nós tivemos as eleições. No dia 30, na sexta-feira, 2 dias antes das eleições, nós lotamos o maior teatro da Universidade de Brasília e vivemos uma noite gloriosa diante de Isso é inédito. Inédito histórico. Maravilhoso. E houve bastante jovens então, nós, ali participando? Nós tivemos o privilégio de lotar o auditório, ficou hiperlotado. Olha que tremendo, hein? E eu orei durante 10 anos para isso acontecer. Eu estou dentro da Universidade de Brasília, estudando e também gerando, eu me denomino como um pedreiro da Nova Jerusalém. Sim. Edificando os muros da Nova Jerusalém dentro de universidade. Já fazem 10 anos essa jornada. E esses últimos 10 anos, liderando os núcleos do FIRE naquela universidade, eu orava para que Jesus abrisse uma porta para que nós tivéssemos acesso aos auditórios da UNB. 10 anos de oração. Foi possível nós vivermos uma consolidação daquilo que os céus derramou, e depois de 10 anos, finalmente um auditório se tornou uma realidade, e foi possível então fazer uma vigília universitária. Esse movimento FIRE universitário, né? Isso. Ele, como que funciona? Vocês têm periodicamente uma atividade, como que é? Então, o FIRE tem alguns braços. Nós temos os núcleos dentro das universidades. Nessa última década, nós alcançamos 580 instituições acadêmicas em toda a América Latina. Foram 80 mil estudantes universitários alcançados.
sobretudo estudantes de humana e também de medicina. Além dos braços, que são os pequenos grupos nas universidades que chamamos de núcleos, nós também temos vigílias universitárias em auditório das universidades. Nós temos movimentações como uma que temos em 2022 chamado Modeladores de Cultura. E isso é muito interessante, porque de Atos 1 a Atos 15, Jesus trabalha com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, Jesus trabalha com mudança de cultura. E toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. Mas geralmente a arquitetura que Deus nos dá nunca são para pessoas prováveis. Biblicamente falando, sobretudo no comportamento veterotestamentário, no Antigo Testamento, Deus sempre usou improváveis. Por isso que ele encontrou um latifundiário, um homem do campo chamado Noé, e isso está aqui uma arquitetura. Construiu uma arca, e a partir disso foi possível, então, Noé salvar o mundo pós-diluviano. Então, nós nos movemos também com essa movimentação, ajuntamento de avivamento, chamado Modeladores de Cultura, as conferências dentro das universidades, ou casas de cultura, conferências FAI universitário, e nós estamos muito empolgados, porque após um dado que saiu do IBGE, o último IBGE, isso nos alertou, acho que é importante falar sobre isso. Nós agora estamos intimamente envolvidos com formação de professores. Olha os dados. Nós somos apenas 4,1% de professores cristãos evangélicos no Brasil. 4,1%, o que significa dizer que nós somos aproximadamente 95,9% de professores que surfam na filosofia ateísta humanista na nação. Ou seja, nós estamos a um ponto de perdermos uma geração de crianças e adolescentes, porque nós não temos professores cristãos no mercado de trabalho na nação. O dado também afirma que nós somos apenas 2% de cristãos evangélicos que falam inglês fluente. Nós somos apenas 67% de cristãos evangélicos que têm até o ensino médio completo. Nós somos apenas 57% aproximadamente de cristãos evangélicos que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, infelizmente, nós não geramos cultura na nação. Então você acha que o povo evangélico continua sendo pobre, feio e sem cultura? Não. Eu não afirmei isso. A minha análise a respeito é o seguinte: em um comportamento chamado de transmodernidade, onde o homem contemporâneo tem acesso em grande escala ao conhecimento, onde a pedagogia contemporânea afirma que uma criança de 5 anos tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. O que nós temos hoje em relação à formação de cultura enquanto igreja se tornam comportamentos eclesiásticos. O que se sabe de fato é que os últimos 50 anos enquanto igreja na nação, nós saímos do êxodo rural, década de 50, não, 70 anos, né? Década de 50 nós saímos do êxodo rural, os trabalhadores do campo saíram das zonas agrícolas e construíram as cidades. Brasília é uma característica disso. Depois nós tivemos o avivamento com a Assembleia de Deus, com igrejas mais carismáticas, pentecostais. Então nós temos Deus e Amor, Casa da Bênção, e os pais na fé, a Assembleia de Deus, os pais na fé geraram muita vida. Sim. A análise antropológica, cultural e sociológica dos últimos 70 anos afirma o seguinte: década de 50, então, os trabalhadores e a igreja se moviam a partir do campo. Quando nós começamos a construir cidades, os cristãos evangélicos tinham subempregos. Ou trabalhavam em casas, sendo empregados domésticos, engraxavam sapato, vigiavam carros. Década de 60, nós tivemos uma transformação cultural significativa. Os filhos de quem serviu a Deus na década de 50 continuavam seus empregos. Década de 70 também. Década de 80, os netos deles começaram a estudar e se formaram no ensino fundamental. No fim da década de 80 e 90, eles começaram a passar em concursos públicos a nível médio. No fim da década de 90, nós tivemos o boom, porque a comunidade de fé com maior quantidade de membros na década de 90 era a comunidade da Zona Sul. Como diz uma das histórias que compõe a biografia da igreja no Brasil, que tinha uma multidão de 400 membros, década de 90. Aí nós tivemos um boom relevante com as grandes comunidades, como a Igreja Universal, que começou a ter uma expansão a ponto de comprar uma rádio, uma TV, e aí começamos a produzir cultura a partir da música gospel em 90. E aí nós transicionamos. Quando chegou no ano 2000, nós já temos um boom das megas comunidades e nós agora alcançamos os
hipermercados. E aí nós temos igrejas com mais de 2 mil membros. E aí nós temos, a partir do ano 2000, o avivamento de BH, onde nós começamos a impactar na cultura. O avivamento de BH deixou um legado significativo, porque cultura seria impactada nos próximos anos. Nós temos agora uma formação de cristãos mais intelectualizados e acadêmicos. Quando nós chegamos em 2010, nós temos agora juristas, médicos, doutores, homens letrados. E aí eu faço parte de um avivamento de 2010, que o Senhor derramou uma jarra sobre a era dos movimentos. Sim. Né? Nós alcançamos as universidades, nós falamos sobre as esferas da sociedade, nós falamos sobre cultura e política, enfim. Mas o último dado fala especificamente sobre a formação intelectual do cristão evangélico. Olha que interessante, eu não quero ser deselegante, obviamente, não serei. Mas é uma simples análise. Nós não aprendemos a ler as Sagradas Escrituras. Se for perguntar para um grupo de 100 cristãos, pouquíssimos vão saber nos afirmar quando surgiram versículos e capítulos na história da Bíblia. Como se lê a Bíblia? Quantos autores temos nas Sagradas Escrituras? E a universidade, por exemplo, eu não aprendi nada disso na escola dominical. Eu aprendi tudo estudando história, que é a minha área, né? E foi nessas perguntas que acadêmicos faziam para mim, e que no meu constrangimento eu dizia que não sabia, e eles me ensinavam. E aí eu comecei a pesquisar livros, aí fiz uma pós-graduação sobre história do cristianismo antigo na Universidade de Brasília, uma graduação que não foi eclesiástica, mas foi intimamente acadêmica. Sim. E aí meu óculos sociológico, científico, cristão, cresceu de grande escala. Mas eu costumo dizer também que o que nós estamos vivendo hoje é o fruto das orações dos nossos pais na fé. Sem a geração que pagou um preço, né? Eu me lembro que quando eu me converti, em 94, as senhoras de coque foram aquelas que me ensinaram, ensinaram sobre o reino de Deus. Sim. Então hoje eu sou fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler. Sim. Mas oravam: Jesus abençoe Gilbertinho. Porém hoje nós precisamos de professores que ensinam para os nossos filhos, porque infelizmente a pedagogia ateísta humanista tomou parte das escolas e universidades por causa desse aparelhamento político que existe, né? E a gama de informação que as crianças e os adolescentes têm não tem nem comparação, né? De anos atrás e de agora, né? Como você mesmo já citou, e precisa realmente de alguém que possa, né, trazer luz, né, para todo esse questionamento. Porque hoje a gente vê criança de 5 anos que faz questionamentos assim que a gente fica admirado de ver, não é? Sim. Eu tenho um dos que compõe o nosso time sênior, FAI Universitário. Nós somos um time sênior formado por cientistas, ou são mestres, doutores, ou pessoas que estão mergulhados na vida científica. Os dados é que nos próximos 5 anos nós teremos um déficit de professores na nação. E de professores cristãos, então o IBGE, esses dados que eu trago é do IBGE de 2018, afirmando que infelizmente nós só somos 4,1% de professores cristãos evangélicos na nação brasileira. Um outro dado que assusta muito e que nos faz nos posicionar na formação de professores com o FAI Universitário é que 59% dos alunos de ensino médio responderam que os professores que mais o impactam são professores de filosofia. A quantidade, olha que interessante, a quantidade de professores de filosofia que nós temos enquanto cristãos é de 0,1%. Ou seja, quem é que impacta os nossos alunos? Professores ateístas humanistas. É verdade. Você nasceu em lar evangélico? Você estava falando que aprendeu na escola dominical com as irmãs. Como que você podia contar um pouquinho da sua história para nós? Uma honra. Não, eu não nasci em lar evangélico. A minha história é fruto da graça de Jesus, sem sombra de dúvida disso. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Foi mendiga? Meu pai foi de uma facção criminosa. Ele foi assassinado no meu aniversário de 3 anos, aos 24 anos. Minha mãe ficou sem recursos e sem possibilidade de criar 3 filhos. Sim. E infelizmente ela começou a traficar drogas na orfandade dela, na percepção de que poderia criar os filhos, e viu nessa possibilidade um messias social, um pseudo-messias social. E ela foi presa em 91 e ficou presa até 2014.
Minha mãe tem uma história com Deus muito bela, porque em 1992 uma senhora faleceu. E no dia do velório essa mulher ressuscitou. E essa mulher vai para o presídio, prega em presídios femininos e alcança o coração da minha mãe. Sim. Então eu cresci ouvindo mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa do que ouvindo os maiores pregadores do Brasil. Minha mãe, ela não gosta mais que eu fale essa história, porque já passou, tem muitos anos. Mas é uma história tão forte. Mas compõe a nossa biografia. Minha mãe, ela, no banho de sol, ela dava 200 voltas em oração. Porque não tinha o que fazer no banho de sol. No banho de sol. Então as internas iam pro banho de sol. E pro tempo dela ser otimizado, ela dava 200 voltas de oração no pátio. Sim. E ela foi chamada no presídio de Anjo do Cooper, inclusive por isso. Minha mãe ganhou mais de 280 mulheres para Jesus. Esse tempo que ela ficou nessa situação. E eu me converti aos 8 anos de idade numa Assembleia de Deus bem bairrista em Brasília, num ambiente muito carente, muito pobre, mas muito rico em amor. E quem me assumiu foi a senhora de Coque. Sei. Então, quando eu precisava comer, ela se me dava alimento, só tinha 8 anos de idade. Mas o que me marca, uma história que me marca profundamente, quando eu era criança, a gente tinha pouca possibilidade de refeição. Então eu ia muito no lixo da feira para pegar verdura e fruta. Ia muito no lixo do açougue para pegar resto de carne para minha irmã mais velha, que é 1 ano, colocar no feijão. Nós fomos expulsos da casa dos nossos tios, paternos e maternos, e da casa da nossa avó paterna. Então nós nos criamos, nós nos cuidamos. E após minha conversão, as senhoras de Coque cuidaram muito de mim. Então eu sou fruto da paternidade, da maternidade que a igreja proporciona. E aí isso me gera muito respeito, porque você sabe que a pedagogia é a ciência que educa a mente de uma criança e de um adolescente. A andragogia é a ciência que educa a mente de um adulto. E a igreja tem esse poder de ir nos presídios, de gerar vida, de gerar esperança, de gerar possibilidade. Quantas vezes eu não fui visitar minha mãe com 6 anos? E a Assembleia de Deus, e a Deus é Amor, com aquelas senhorinhas muito simples, dando o café da manhã para nós. E o clássico panfleto, né, do evangelismo, gerando em nós a possibilidade de redenção. Então eu me lembro quando eu tinha 6 anos, eu pensava que maconha era um perfume. Você pensava que maconha... Entendi. E aí todo mundo da minha rua tinha cheiro de maconha. Eu tava indo pra escola. Usava o mesmo perfume. Todo mundo usava o mesmo perfume. E aí eu tava indo pra escola e encontrei um bocado de cannabis em um plásticozinho, um bocado de maconha em plástico. Cheirei no portão da minha casa e falei, cara, encontrei perfume. Pensei que era perfume, maconha. Abri a torneira, esfreguei a maconha na mão e passei a maconha no corpo. Tinha 6 anos de idade, fui pra escola perfumado de maconha. Quando eu cheguei... É engraçado, mas foi Hoje a gente ri, né? Graças a Deus. Mas quando eu cheguei na porta da escola, a professora, a tia, na verdade, que sempre me abraçava, aquele dia me empurrou. Imagina, eu tinha 6 anos. Ela falou pro coordenador pedagógico, ele falou pra minha professora. Quando eu tava chegando na minha sala de aula, a professora falou, você tá fumando maconha, rapaz? Eu, não, tia, perfume se fuma? Ela, não entendi. Aí eu tirei do bolso, falei, isso aqui não é perfume não, tia. E quando ela baixou, ela viu que eu tava cheio de maconha no corpo. Aí eu falei, todo mundo que eu conheço tem cheiro disso aqui, tia. Olha. Ela me levou, pegou na minha mão, perguntou, cadê sua mãe? Minha mãe tá presa, tia, o seu pai, meu pai morreu. E curioso é que o pai de todos os meus amigos estavam mortos e a mãe de todos os meus amigos estavam presos. Então, compõe um cenário social de gueto, literalmente, de periferia. Ela pegou na minha mão e me levou para a sala de coordenação pedagógica. Quando eu cheguei lá, havia 3 professores, um assistente social, uma psicóloga, o diretor da escola é minha professora. Nesse dia eu descobri que eu estava abandonado. Eles me falaram tudo sobre drogas, me falaram tudo sobre sexo, e eles me falaram que minha mãe não estava em um hotel. Eles que me ensinaram que minha mãe estava presa, e o que era estava presa. Eu digo que naquele dia eu vivi um batismo de consciência. Você não entendia que ela estava presa? Não, eu tinha 6 anos só.
Pela convivência sociológica das demais crianças em estado de vulnerabilidade social, eu entendi aquele cenário como comum. Todos nós pensávamos que nossas mães estavam em um hotel. Todos estavam uma história parecida. E aí, quando eu estava naquela sala de coordenação pedagógica, eu descobri que eu estava abandonado. Eu digo que eu vivi um batismo de consciência. Aí fez sentido o abandono. Aí fez sentido porque minha mãe nunca estava presente, quem fez com que ela estava presa. E é necessário dizer que minha mãe, mesmo nessa situação, ela sempre deu o amor para nós. Embora minha mãe vendesse drogas, eu nunca vi minha mãe usando nada. E ela comprava uma geladeira para fogão, que ela trabalhava lá dentro, a partir da FUNAP, que é um órgão do governo que emprega internos, né? E aí eu comecei a chorar, me lembro que comecei a chorar copiosamente e meu corpo começou a tremer. E a minha professora gritou comigo, falou: para de chorar agora, rapaz, porque sua vida não vai ser fácil. Repete comigo: eu vou ser um grande homem. Olha. E aí aquilo me assustou, só que eu não conseguia parar de chorar, eu chorava compulsivamente. E ela: repete comigo: eu vou ser um grande homem. Bora, rapaz! E aí eu tentava falar a frase e consegui finalizar a frase com a voz embargada: eu vou ser um grande homem. Quando eu falei, ela me abraçou e ela bateu no meu peito e falou: você vai estudar. E quando você tiver adulto e sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Primeira vez que eu ouvi a frase devolução de honra. Olha. Eu me lembro que fui ver minha vida, anos depois eu me converti, mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu me lembro que eu acampei no monte com um grupo de 25 senhoras. Eu era a única criança e o único homem, né, digamos assim, do rolê. Eu me lembro que eu sentei... O único que não tinha coque. O único que não tinha coque, isso aí. Quando eu sentei, quando nós estávamos orando, elas me pegaram e falaram: fica aqui no meio, nós vamos orar pelo seu futuro. E ela falou pra mim: Gilberto, eu acredito que Jesus vai te levar para ambientes universitários. Tinha 12 anos. E começaram a profetizar o meu futuro. Por isso que eu digo que hoje eu sou a consequência da oração de senhoras que nem sabiam ler. Mas oraram: Jesus abençoe o futuro do Gilbertinho e leva ele para as universidades. Lindo. Você tem livros escritos seu testemunho assim? Tenho 2 livros. O primeiro livro se chama Não Sei Discipular Anjos, pela editora Manifesto. O segundo livro se chama Graça Ensandecida, Adoradores no Território Acadêmico. A minha biografia está em um dos livros. Acredito que esteja no Não Sei Discipular Anjos, porque eu compartilho a possibilidade de Deus transformar histórias trágicas e pegar histórias muito feias e transformar em belos romances. E minha mãe saiu da cadeia no dia 12 de dezembro de 2014. Hoje minha mãe é uma empresária. Olha, ela é mulher de Deus, né? Pouco tempo. Minha mãe é da nossa igreja, ela é minha ovelha, ela é a minha maior intercessora e ela possui uma sensibilidade extraordinária. Eu digo o seguinte: as universidades promovem conhecimento, as provas medem informações, mas só o sofrimento forma humanos. Então minha mãe possui uma sensibilidade humana extraordinária. É isso. Você falando deste movimento, você é o criador deste movimento? Sou o fundador. O fundador. E aí eu fiquei pensando, né, porque na minha geração também já existiam movimentos. E nos anos 70, na minha casa, nós tínhamos grupos da BU e reuniam muitos hippies dentro da minha casa. Uau. Muitos. E muitos usando droga lá dentro de casa, às vezes, porque eles eram viciados, eles não ficavam sem. E depois que terminava o grupo de estudo bíblico, eu e meu esposo íamos limpar a casa, colocar um cheiro bom na casa, porque tinha que mudar o perfume. E esses movimentos que surgiram naquela época, será que esses movimentos a gente pode assim, considerar que eram sementes para esses novos movimentos agora? O que você acha? Eu concordo plenamente. Nós somos os frutos da geração passada. O que a minha geração fala muito, e sobretudo no Fire Universitário, é que nós não inventamos a roda. Nós não temos um útero que gerou um avivamento. Nós somos frutos
daquilo que já foi gerado em Jesus. Isto é, nós somos frutos dos pais na fé. E quando se fala de Aliança Bíblica Universitária, ABU, se fala, sem sombra de dúvida, de um movimento patriarcal dentro de universidades. Eu tenho acesso a alguns movimentos que são muito fortes hoje e que certamente a continuidade dessa expressão dos pais na fé, sobretudo na década de 70, que teve a escola de Lausanne. Exatamente, teve sim. Então nós temos Billy Graham, nós temos John Stott, nós temos o Francis Schaeffer, verdade, para a escola de Labrie. E eu me lembro que o Francis Schaeffer, na escola de Lausanne, ele faz uma pergunta. Ele pergunta: como é possível traduzir o evangelho para o homem contemporâneo? E a resposta ele mesmo dá, ele diz: sendo um homem contemporâneo. Então, como é possível pregar para um universitário? Sendo um acadêmico. Como é possível gerar vida dentro de uma empresa ou para o mundo business? Sendo um empresário. E aí, eu acredito que o diabo não teme nossos canudos, Satanás ele não teme a nossa conta bancária. Mas ele continua se prostrando diante de um cristão cheio do Espírito Santo, que teme ao Senhor e que compreende a necessidade de santificação e de edificação. Então, a ABU gerou vários trabalhos científicos extraordinários. Nós somos, sem dúvidas, fruto do que eles plantaram. Naquele tempo, a pessoa assim, que era nossa mentora era a Neuza Tioca. Ela já estava trabalhando, né, nesses movimentos. Se ela ainda está viva, ela é uma pessoa ainda dentro das possibilidades dela, ainda em plena atividade. Porque a paixão que Deus coloca no coração, ela não tem idade, sabe? Ela dura a vida toda, enquanto a pessoa durar, a paixão está lá. Ela sustenta, né? Ela sustenta a vontade de viver, ela sustenta o objetivo de vida. Maravilhoso. Não é? Eu posso fazer uma reflexão sobre isso? Sim. O Antigo Testamento é tão interessante que a palavra fé é gerada por um homem de 90 anos. O Antigo Testamento, de uma forma muito interessante e curiosa, inclusive, revela a Deus a partir de cabelos brancos. Então, Abraão, aos 90 anos, gera a palavra fé. Moisés, aos 80 anos, gago, com um cajado na mão, abre uma porta de água por 4 bilhões de pessoas passando. Foi o libertador, aquele que deu carta de alforria ao povo de Israel. Sim. Josué, aos 80 anos, substitui a porção de Moisés. Nós temos Daniel, que no capítulo 1 era um jovem de aproximadamente ou provavelmente 16 anos. Mas no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha, ele já tinha 77 anos. E no capítulo 6, quando é lançado na Cova dos Leões, Daniel tinha aproximadamente 85 anos. Já tinha passado vários reis. Tinha passado alguns impérios. Acho que no 3, se não me engano. Daniel foi um homem interessante porque ele serviu ao rei Nabucodonosor, a Belsazar, filho de Nabucodonosor. Depois nós temos Dário, o rei Medo, e depois Ciro, o rei Persa. É verdade. Então ele serviu, no livro de Daniel, 4 reis. 4 reis. O que nós temos? Então, Daniel, quando tem 6 anos, no capítulo 6, quando ele é lançado na Cova dos Leões, ele gerenciava 116 cidades e tinha 85 anos aproximadamente. Portanto, a glória de Deus no Antigo Testamento viera sobre cabelos brancos, ou seja, existe uma porção para os nossos anciãos, ou para quem tem cabelo branco. E cabelo branco no Antigo Testamento significa toda a sabedoria. Sim. O Novo Testamento é diferente, a glória de Deus vem sobre jovens, com jovens. Jezus tinha 30 anos quando se revelou o Cristo. Timóteo tinha 22 aninhos quando Paulo escreve a carta de 2 Timóteo, de 1 Timóteo. Você tem o discípulo caçula de Jesus, que é João, que ele se denomina como discípulo amado, que tinha aproximadamente 17 anos. Nós temos Pedro, que é o discípulo mais velho de Jesus, que tinha aproximadamente 29 anos. Saulo de Tarso, quando vê Estevão sendo apedrejado, também tem aproximadamente 29 anos. Ou seja, o Novo Testamento é gerado por jovens. Sim. Mas é o legado do Antigo Testamento. Aí eu finalizo. João, aos 93 anos, quando ele está na ilha do mar Egeu, na ilha de Patmos, escreve Apocalipse. Quando ele é arrebatado para a sala do trono, ele olha para o trono, ele vê 24 anciãos e vê um que ele identifica como Jesus, que tinha a cabeça e o cabelo mais brancos que a neve, como diz o capítulo 1 de Apocalipse. Cabelos brancos significa toda a maturidade e toda a sabedoria. E o interessante é que o Antigo Testamento determina isso. Então é impossível na nossa jornada de fé
Uma geração nova com a geração que o antecede, caminham divorciados. Nós não podemos ter um choque multigeracional. Nós necessitamos viver um sistema de raízes. E no sistema de raízes é necessário que os frutos continuem. Então, que tal caminharmos de mãos juntas? Então, imagina a senhora fazendo uma mesa dessa com os irmãos da ABU. Meu Deus do céu, ia ser extraordinário. Pois é, seria, né? E eu acho muito bom aqui conversar com pessoas de todas as idades e também diferenças, tanto diferença do lado intelectual quanto outras diferenças como líderes. Eu gosto muito, sabe? Eu já tenho trazido aqui youtuber, tiktoker, sabe? Cada um no seu jeito. E para mim é muito bom mesmo. Porque essa diversidade é que gera unidade. É você olhar para o outro bem diferente de você, mas não vê a diferença. Você vê o que te une a ele. Amém. Então isso é que é muito bom de a gente viver, de a gente experimentar, né? Então você mesmo, no início eu estava perguntando sobre quando você deu a estatística e no decorrer da nossa conversa eu pude ver que você está mostrando o quanto o cristão tem crescido intelectualmente, tem crescido em todos os sentidos. Sim. E precisa crescer mais espiritualmente. Sem dúvida. Eu sugiro um livro que não é cristão, mas é um livro de antropologia que fala inclusive sobre o avanço da igreja no Brasil. Se chama O Povo de Deus, pelo professor Juliano Speyer. Ah, eu já li. Já leu? Nossa, eu achei espetacular o que o professor Juliano fala. E ele viveu ali por um tempo, né, que eu vi no livro, numa igreja ali no Morro, no Rio de Janeiro, se não me engano, ou foi em Salvador, eu não me lembro mais. Acho que foi no Rio, para ele fazer o estudo. Ficou lá todo o tempo, fez o estudo, ele fala coisas tremendas, só que ele não converteu. Interessante, né? Eu achei isso incrível. O trabalho científico é específico, mas uma das análises que eu faço a respeito do livro é o seguinte: ele começa a falar, e essa é a minha análise interpretativa do texto dele. Tudo começa com os navios negreiros e os padres jesuítas catequizando os negros nos navios negreiros. Lembrando que os padres jesuítas, eles são contemporâneos à Reforma Protestante. Você tem no século XVI a Igreja Católica cobrando indulgências. O professor Martin Lutero em Wittenberg pregando as 25 teses na Catedral de Wittenberg. Ou seja, uma provocação religiosa, uma provocação intelectual na igreja, e um grupo dizendo: eu não quero ficar nem com a igreja e nem com os protestantes. Vamos fazer missões? Aí nós temos a Companhia de Jesus. Sim. E eles não decidem ficar nem com Lutero, nem com o Vaticano, ou nem com a igreja, obviamente, a igreja romana. Eles decidem gastar a sua vida diante de um novo mundo, pegando para Incas, Maias e Aztecas. Aí eles começam a catequizar os padres, os pretos, os negros e os índios, os nativos da América, dessa mesma contemporaneidade. E a época é exatamente a época da Reforma, né? Contemporânea Reforma. E aí olha que interessante, eles chegam aqui. Quando eles começam a catequizar os nativos e os escravos, ou homens em estado de escravidão, eles começam a ter uma percepção de que esses homens já tinham suas respectivas divindades. No navio negreiro ainda rola uma mixigenação cultural, porque os homens em estado de vulnerabilidade e escravidão, que são os escravos, eles adoravam os guerreiros ancestrais deles, que nós conhecemos como os orixás. Isso. Que eram guerreiros ancestrais, e agora começam a adorar também os ancestrais do cristianismo, que são os personagens bíblicos, como Maria, como Paulo, como Pedro, e o Deus, o padre jesuíta, que é Jesus. Acontece então uma mixigenação religiosa, um sincretismo religioso. E quando eles ancoram no Brasil, nós temos a cultura afro, como o candomblé ou a umbanda, sendo também caracterizada como religiões cristãs, porque eles também adoravam a Jesus e os deuses católicos, os santos católicos, junto com as suas respectivas divindades. Ótimo. Quando nós temos então, a Carta de Alforria, no fim do século XIX, o presidente Isabel, nós não tínhamos no Brasil Império uma espécie de
de reforma social que pudesse agora trazer uma devolução de dignidade para aqueles escravos com carta de alforria. Então nós não tínhamos um programa de ressocialização. Não falamos sobre terra, sobre um programa de alfabetizar os escravos. Existia uma terra que era para ser para eles, que provavelmente era a terra que hoje compõe o Rio Grande do Sul. Aquela terra provavelmente era para ser para os homens, estado de escravidão, agora livres. Só que veio um programa de embranquecimento da nação. Então começaram a trazer colônias da Alemanha, da Itália, da Suécia, e aí aquela terra que é o Rio Grande do Sul se tornou uma terra muito branca. E o interessante é que esses homens em estado de escravidão, eles adoravam, no apogeu da sua vulnerabilidade, eles reconheciam as suas tias de terreiro, suas mães de santo. E elas incorporavam, por causa dos batuques. Tudo isso é a reflexão do Juliano Spaia, inclusive. E aí elas incorporavam e elas falavam para aqueles homens, agora com carta de alforria, como seria possível ter conforto. Eles ficavam naquelas praias em Copacabana e Ipanema, e eles não tinham comida, então eles colhiam os vegetais que surgiam ali, que eram os feijões pretos, faziam sopa, pegavam resto de porco, resto de galinha do lixo, que hoje nós temos a feijoada, e eles foram crescendo e indo pro morro, as montanhas. Eles formam as comunidades. Aí entra a história do povo de Deus. Aí vem o apogeu da Assembleia de Deus, da Casa da Bênção, e começam a pregar em periferias e rola um boom significativo. Nessa literatura de Juliano Spaia, ele vai trazendo o que nós falamos inicialmente, esse processo intelectual ao longo dos últimos 70 anos que a igreja foi vivendo na nação, de subemprego, de estudos, de passar em concurso público, de dominar a moda, de dominar a arte, de dominar o mundo business. Aí ele traz uma reflexão. Como é que pode esse povo que foi sendo evangelizado, e aí rola um fenômeno, e é com todo respeito que eu falo isso, obviamente. Essas tias, ou esses homens que começaram a ver essas mulheres se incorporando com seus orixás, elas foram se convertendo. E elas agora deixaram de ir pro terreiro e iam para a Assembleia de Deus. E aí tocavam os pandeiros. Ela não estava mais com os espíritos orixás, estavam libertos, mas quando o Espírito Santo vinha sobre elas, elas também rodavam. Elas também falavam em outras línguas específicas. A antropologia, obviamente não a teologia, analisa isso como um comportamento social curioso, né? A ciência nunca vai entender fé. E o que é espiritual, só o espiritualmente falando que compreende. E aí o que nós temos então? Um povo que foi crescendo socialmente falando, estudando, adquirindo camadas sociais, a ponto de 2019, 2018, eleger um presidente da República. E aí esse crescimento inevitável de influência que a igreja tomou é a consequência dos nossos pais na fé. Verdade. E é tremendo isso. E nesta conversa você citou aí o movimento da Reforma. E como nós estamos no mês da Reforma Protestante, eu acho que nós temos que conversar um pouquinho, e eu acho que a pessoa própria mesmo para conversar sobre isso é você, até porque você é professor de história e dessas matérias todas relacionadas, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso, porque quando você falou sobre os grupos que chegaram também na América, não só na América do Norte, mas no Brasil também, nós sabemos que chegaram reformadores, pessoas que tinham passado pelo movimento e que foram os fundadores também do Evangelho aqui no Brasil, né? Ali no Rio de Janeiro. A pedido de Villegagnon. Exatamente. Nós temos João Calvino envia 16 missionários no Brasil. Na temporada da Reforma, eles foram massacrados, foram mortos em terras brasileiras. Nós temos sim. E pouco se fala sobre isso. Pouco se fala. O interessante é que quando se fala de reforma, é inevitável não falar, inclusive, sobre o livro de Atos, porque a reforma é a continuidade da gênese da igreja, porque reforma-se para que nós tivéssemos a possibilidade de sermos literalmente como a igreja primitiva. Então, olha que interessante. Será que nós temos tempo para falar sobre isso? Temos sim. Olha que interessante. De Atos 1 a Atos 6,
o evangelho alcança Jerusalém e a Judéia. Uhum. Atos 6 nós temos a instituição de 7 diáconos: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito convertido em Antioquia e Estevão. Capítulo 7 nós temos o discurso mais incrível do livro de Atos, que é o discurso de Estevão, onde ele devolve a honra aos pais na fé e é brutalmente martirizado, sendo apedrejado. Capítulo 8 nós temos o evangelho alcançando Samaria a partir do diácono Filipe, onde ele batiza o etíope. Nós temos no capítulo 9 de Atos a primeira conversão fora do território de Israel, que foi na cidade de Damasco, por Saulo de Tarso. Capítulo 10 nós temos a conversão de Cornélio, um italiano. Nós vemos a glória de Deus se movendo a partir agora de um gentílico. Deus mostra uma visão sobrenatural para um gentílico. E Pedro, que é o pai da igreja do primeiro século, né, o príncipe dos apóstolos de Atos, ele traduz isso porque Deus também revela para ele. Os capítulos 12, 13 ao 14, nós vemos Paulo sendo transicionado indo para a igreja de Antioquia, onde havia mestres e profetas. E nós temos a primeira e a segunda viagem de Paulo, viagem missionária de Paulo. No capítulo 15 nós temos o Concílio de Jerusalém, onde Paulo volta e começa a trazer narrativa de como tudo aconteceu. Nós temos o bispo Tiago, que alguns da história afirmam que ele foi irmão de Jesus, filho de José sem ser filho de Maria, e ele agora é o bispo, provavelmente o bispo Tiago, ele se converte após a ressurreição de Jesus. E aí nós temos, inclusive, um concílio muito organizado, mostrando que a igreja era muito organizada. Capítulo 16, 17, nós temos a segunda viagem de Paulo, onde ele alcança a Galácia, onde ele alcança partes do Mesopotâmia, do mundo mesopotâmico. Nós temos o capítulo 18, capítulo 19, ele alcança Corinto, ele prega em Atenas, no apogeu do mundo intelectual daquela época. Capítulo 19, ele alcança a Ásia Maior, onde ele escreve cartas específicas a outras igrejas. E nós temos o capítulo 20, ele vai em Troade na casa de Carpo, onde ele esquece a capa dele, onde Eutico cai e onde ele ressuscita Eutico. No capítulo 21 em diante, ele volta para Jerusalém. Antes ele conversa com os bispos da cidade de Éfeso, dizendo: eu estou indo para Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam, mas vou disposto a morrer porque estou sendo guiado pelo Espírito. Quando chega em Jerusalém, Tiago recepciona ele e diz: cara, você está pregando aí no mundo gentílico, tá todo mundo falando que você está pregando contra Moisés, vai para o templo, oferece sacrifício no templo. Quando ele chega no templo, os judeus helênicos, do movimento grego, territórios gregos, diziam: esse cara está falando contra Moisés, está pedindo para que você não se circuncide. Ele está falando agora sobre uma circuncisão de coração. Batem Paulo, quase partindo ao meio, onde ele faz a primeira defesa. Ele fala em aramaico. E ele agora começa a falar o que Deus havia feito com ele, lá em Atos 9, quando ele fala sobre a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Lícias, o general, tirou ele de lá porque ele quase foi partido ao meio. E aí nós temos o versículo do capítulo 21 ao capítulo 24, aproximadamente, ou 25, ele tem suas defesas. Primeira defesa no templo, depois no Sinédrio, onde ele divide o partido dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e no partido liberal, que não acreditava nas literaturas do Antigo Testamento. Na verdade, não acreditava na inspiração do Antigo Testamento, a não ser do Pentateuco. E ele dividiu, inclusive, com os fariseus que criam na ressurreição, e ele era fariseu por herança de paternidade do avô dele. Depois ele tem a segunda defesa no Sinédrio, depois ele é levado para Fortaleza, para Cesareia Marítima, que era a capital do governo de Israel. Ele tem a terceira defesa para o governador Félix. Félix deixa ele abandonado por 2 anos dentro do calabouço. O governo transiciona, ele tem sua quarta defesa para o governador Festo. Aí vem o rei Agripa, na mesma contemporaneidade, vai cumprimentar Festo e diz: estou sabendo que Paulo está preso, posso conversar com ele? Quando Paulo vem, ele cheio do Espírito Santo,